É hora de refletir. Minuto de reflexão. No fim, é só saudade. Enquanto pequenos, tudo roda em volta da nossa família mais próxima. Tudo é mãe, pai, irmãos quando existem. Todo o nosso mundo se resume a esse grupo pequeno e confortável. Aos poucos nos vamos revoltando contra esse núcleo e o vamos culpando por tudo que de mal começa a acontecer em nossas vidas. Os hormônios da juventude tomam conta de nós. Mais tarde estamos mais calmos, mas a vida atira todo tipo de obstáculos, desafios e distrações no nosso caminho. E vamos nos afastando e esquecendo desse pequeno grupo que em tempos foi todo o nosso mundo. Esquecemos de visitar, esquecemos de cuidar, esquecemos de dizer te amo. E quando lembramos do esquecimento, quantas vezes não é já tarde demais? E aqueles que verdadeiramente nos amaram e que nunca deixamos de amar, apenas esquecemos de dizer, foram chamados para junto de Deus. Então resta apenas a saudade. Você ouviu Minuto de Reflexão. O Radião tá na web. O Radião é pra você. É pra todo mundo ouvir. Newton César. Olá, muito bom dia para você que está ligado agora, meus amigos, acompanhando a nossa programação nesta terça-feira. Hoje é dia de sessão da Câmara, né? Você vai acompanhar aqui pelo nosso Radião. Deixa eu botar essa câmera aqui, falar em Câmara de Vereadores. Vamos botar essa câmera aqui no lugar, tudo direitinho, bonitinho. Pedir aí a você que nos dê licença para podermos entrar aí na sua residência, no seu trabalho, onde você estiver, né? Você às vezes está no carro nos acompanhando, tem uma boa internet, né, rapaz? Já tem internet pronta para sair para qualquer lugar e ouvir dentro do carro, em qualquer ponto. A gente só tem a agradecer a você o carinho do acesso, da sua audiência. Muito obrigado por você estar conosco nesta manhã de hoje. Programa Sinal Aberto, agora você acompanha todas as manhãs, a partir das 7 horas até as 9 horas com as notícias aqui no Radião. Ao meio-dia também, a gente sempre tem uma novidade, sempre uma entrevista para você que acompanha a gente. E hoje vamos trazer aqui as principais notícias do dia aqui pelo Radião. Você acompanha tudo o que acontece, né? Hoje tem decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os meios de comunicações hoje na expectativa desse julgamento que pode liberar ou não o presidente Lula, ok? Você acompanha essas informações e outras também aqui pelo radião.com, você sabendo de tudo. Agora você acompanha as principais notícias do dia, né, dos principais jornais, do que acontece durante o dia de hoje. Você vai ter aqui agora, para você que acompanha a gente, as notícias que você precisa saber. Palmeiras coroa título do Brasileirão. Isso. Com o decacampeonato brasileiro já garantido. Palmeiras teve um domingo de festa no Allianz Parque contra o Vitória, pela 38ª rodada do campeonato. Dentro das 4 linhas do jogo da taça, o campeão encontrou dificuldades para se sobressair diante do já rebaixado rubro-negro e venceu por 3-2. O presidente eleito Jair Bolsonaro esteve no estádio, entregou a taça também, fez a maior festa, né? E aí você já sabe, né? O ministro da segunda turma, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal devem julgar nesta terça-feira um pedido de habeas corpus formulado pela defesa do ex-presidente Lula, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, desde dia 7 de abril de 2018. E aí você vai entender, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o que diz a defesa de Lula neste novo período, né? Que eles estão visualizando do que pode ser. A gente vai falar já já sobre isso. Suposta escalação irregular pode mudar acesso e queda.
Uma suposta escalação irregular pode mudar os rumos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Um erro na documentação do lateral direito Hernandes, que atuou 31 vezes pelo Goiás, poderia acarretar uma punição e perda de pontos. Com isso, o clube esmeraldino perderia o acesso para a elite e daria lugar à Ponte Preta, que ficou em quinto lugar. Além disso, o atleta também defendeu o Ceará em um jogo este ano contra o Santos, na primeira rodada. Devido a isso, o clube nordestino também poderia ser punido, rebaixado e salvaria o Sport, quem terminou em 17º lugar, o primeiro no Z4. Eita, todo ano tem esse negócio, né, velho? Todo ano tem essa coisa dos rebaixados da segunda divisão, que sobe, e, e vamos, e vamos buscar recursos na justiça para poder ver o que, é que vai acontecer, né? Toma ele buscar recursos na justiça para poder ver o que é que acontece. E aí, vamos esperar ver, né, se isso vai acontecer, né? Vamos ver se vai acontecer. Agora nós já estamos também testando aqui, né, o programa Sinal Aberto 7 horas, né, para quem está também no Facebook, né, a gente vai ter também um momento com vocês aí, as principais notícias, né, aí para quem está no Facebook, obrigado pelo carinho da informação. Hoje com destaque do julgamento da soltura, da liberdade do presidente Lula, né? Estamos vendo aí o que é que vai acontecer. Será que vai acontecer? Né? Será que vai acontecer? Aí daqui a pouco a gente vai entender como é que os ministros estão visualizando, né, o momento para o ex-presidente Lula, né? Vamos saber já já como eles visualizam esse momento, ok? Você pode deixar seu comentário também aí, né, sua informação, né, se você está gostando do vídeo, o que está acontecendo aí, como é que você está vendo a nossa transmissão também, ok? Pode deixar seu comentário que a gente vai ficar sabendo aqui do que acontece, né, aqui com a gente, tá bom? Você pode deixar aí sua informação e a gente vai ler aqui. É, aqui em São Sebastião do Passeio tá um pandemônio com fio da Coelba caindo, tá uma vergonha. Ultimamente, queda de energia. Ontem nós estávamos fazendo aqui o programa meio-dia, tivemos que acelerar para não queimar os equipamentos da gente aqui. Foi um negócio sério. E ainda, né? Cachorro morrendo com fio de alta tensão no chão. Pessoal, meu Deus do céu, tá um problema sério, viu? A cidade de São Sebastião do Passé. Aí fica abrindo a internet, os jornais, e assistindo, ouvindo, para ficar ouvindo balela de conversa de político, meu amigo. Eu já tô cheio disso. Tô cheio disso. Político tem que agora dizer assim: ô Radião, vem aqui, olha aqui, a gente tá procurando resolver aqui o problema. Se não for assim, não vai. Se a gente não botar para bater na mesa e chamar esses políticos na conversa para poder bater na mesa, não vai. Muita conversinha, muito blá blá blá, né? E a gente não veio fazer nada. Olha aí, gerente da Petrobras é condenado a 10 anos de prisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, julgou a apelação criminal do ex-gerente na área internacional da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, e manteve por maioria a sua condenação por corrupção passiva em lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A pena foi diminuída em relação à sentença de primeiro grau, passando de 11 anos e 10 meses para 10 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Além disso, o tribunal manteve o decreto de prisão preventiva de Xavier Bastos no Complexo Médico Penal em Pinhais, nos arredores de Curitiba. A gente vai falar sobre isso também já já aqui no nosso programa Sinal Aberto. Modric interrompeu por completo a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo no mundo do futebol. Nesta segunda-feira, o meia croata foi premiado com
a Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela revista francesa France Football. Em setembro, Modric já havia vencido o The Best, organizado pela FIFA. Ao vencer a Bola de Ouro, Modric se tornou o primeiro jogador a desbancar Messi e Cristiano Ronaldo desde a primeira conquista do português. O Modric é um jogador fantástico. Eu tinha falado também sobre ele aqui. A assessoria especial será um órgão subordinado à presidência da República. Bolsonaro terá assessoria especial para cuidar de redes sociais. E independente da atual Secretaria Especial de Comunicação, entre as atribuições estará a gestão das redes sociais de Bolsonaro, além de atendimento à imprensa sobre assuntos relacionados diretamente ao presidente eleito. Chupa, políticos. Hã? Vai fazer sua rede social boa, rapaz. Vai trabalhar com a imprensa. Compõe aí uma secretaria de comunicação. Agora faça uma coisa boa, não faça uma coisa man-baby, não. Cabral é condenado na Lava Jato do Rio pela 8ª vez. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, foi condenado nesta segunda-feira, dia 3, a mais 14 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado, na sua 8ª condenação, somando 197 anos e 11 meses de pena. A sentença foi preferida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no âmbito da Operação Lava Jato do Rio. Rapaz, o cara vai apodrecer na cadeia? 197 anos e 11 meses? Jesus Cristo. E o Onyx Casa Civil fará articulação política com o Congresso. Parece o nome de roupa, né? Onyx Jeans. Onyx Lorenzoni parece o nome de chuveiro, Lorenzetti. A Casa Civil ficará com a missão de coordenar a articulação política do novo governo de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, afirmou nesta segunda-feira, dia 3, o ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, futuro chefe da pasta. Segundo ele, a Secretaria de Governo, que hoje faz esse meio de campo com os parlamentares, ficará responsável por assuntos federativos e pela interlocução com estados e municípios. Ele também disse que a FUNAI deve ir para o Ministério da Agricultura e o Ministério dos Direitos Humanos é sensibilidade de Bolsonaro. Ok? Vamos a mais informações aqui, a gente tem mais informação? Vamos lá. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Vamos trazer aqui. Tem informação? Olá, essas são as principais notícias de política publicadas pelo Broadcast nesta segunda-feira. O futuro ministro da Casa Civil e atual ministro extraordinário da Transição de Governo, Onyx Lorenzoni, confirmou hoje que o Ministério do Trabalho será extinto e que a próxima gestão contará com 22 pastas, 7 a mais do que o que foi prometido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro durante a campanha. Até o momento, Bolsonaro anunciou os nomes de 20 ministros e falta definir quem vai chefiar as pastas do Meio Ambiente e Direitos Humanos. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, disse hoje que o presidente eleito Jair Bolsonaro sofreu novas ameaças há 15 dias. Contudo, ele não citou a origem das ameaças. De acordo com o ministro, ainda não há definição se o presidente eleito irá ou não desfilar em carro aberto no dia da posse. O ministro afirmou que as condições ainda estão sendo analisadas com a equipe de transição. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje que o deputado federal Alexandre Baldi, do PP de Goiás, atualmente ocupando o cargo de ministro das cidades, será secretário estadual dos transportes metropolitanos. Com ele, o secretariado de Dória já reúne 4 ministros do governo Michel Temer: Gilberto Kassab, do PSD, que assumirá a Casa Civil, Rocieli Soares, que será o responsável pela pasta de Educação, e Sérgio Sá Leitão, que vai comandar a Cultura. Ok, estamos de volta aqui pelo radião.com, você acompanha as informações também, né? O pessoal manda também a informação pra gente dos broadcasts. Vamos falar de futebol? Vamos lá. Minuto do Esporte.
Com direito a sofrimento, o atacante Ricardo Oliveira manifestou a alegria dele de o Atlético Mineiro conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A sexta colocação foi assegurada graças à vitória por 1-0 sobre o Botafogo no último sábado, no Independência em Belo Horizonte. Sabendo que a gente precisava do resultado e o outro adversário estava ganhando o jogo e o jogo estava acabando, fica uma aflição. Normal, mas o objetivo que traçamos desde o início do ano foi alcançado, disse Ricardo Oliveira após a partida. Você ouviu? Minuto do Esporte. Olha, o Modric interrompeu por completo a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo no mundo do futebol. Nesta segunda-feira, o meia croata foi premiado com Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista francesa France Football. Em setembro, Modric já havia vencido o The Best, organizado pela FIFA. Ao vencer o Bola de Ouro, Modric se tornou o primeiro jogador a desbancar Messi e Cristiano Ronaldo desde a primeira conquista do português. Entre 2008 e 2017, esses caras tomaram conta do Bola de Ouro, gente. Eles monopolizaram a disputa era o verdadeiro Bavi. Messi, CR7, Messi, CR7. Os postos de melhores do mundo com 5 conquistas para cada. O último jogador a vencer a dupla foi o brasileiro Kaká, vencedor do prêmio em 2007. Olha, 2007 com Kaká. De lá para cá só deu CR7, Messi e Modric, que acabou encerrando e ele despontou como um dos favoritos à Bola de Ouro ao comandar o Real Madrid na campanha de seu terceiro título seguido da Liga dos Campeões, o 12º no local. Mas foi a Copa do Mundo que colocou o croata como principal candidato. O cara levou o time nas costas, né? No Mundial da Rússia, Modric levou a surpreendente Croácia à final, na qual acabou superada pela França. O meia, inclusive, foi eleito o melhor jogador do torneio. Cara, ficou retado. Recebeu o presente, né, o prêmio, mas ficou retado. Além de Modric, o francês Kylian Mbappé também foi premiado. O atacante do Paris Saint-Germain, que ficou em 4º lugar na premiação geral, conquistou o troféu Copa, criado nesta edição para premiar o melhor jogador com menos de 21 anos de futebol mundial. Na premiação feminina, a norueguesa Ada Hedenberg, do Lyon, foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2018. Ela foi vencedora da Liga dos Campeões Feminina da temporada 2017-2018 com a equipe francesa. A brasileira Marta ficou na 4ª posição. Por falar em premiação, você não esqueça lá de dar a sua indicação. A gente está promovendo os indicados dos melhores do ano em São Sebastião do Passé, para que você possa mostrar. Alguns desses indicados você não sabe, mas a gente vai apresentar durante essa semana toda quem são os participantes dos melhores do ano de 2018. Então, possa ser que quem você está indicando já esteja também, né, participando do nossa campanha aí de melhores do ano 2018. Daqui a pouquinho você vai conhecer a primeira categoria a ser apresentada com seus, né, representantes ali, com seus participantes. Você vai poder também já começar a votar. Mas eu fui bombardeado nesta segunda-feira se era para votar. Eu disse não, aí é para você indicar. Então você que está em casa, você que está aí acompanhando o Radião, pode indicar. Já tem muita gente escrevendo lá suas indicações. Eu só vi o quantitativo, mas não tive coragem ainda de ver quem são os indicados ainda. Essa coisa vai ser surpresa até para mim, né? Até eu vou buscar me surpreender. Então você vai procurar aí no site do Radião, né? Tem um pouquinho de paciência, tem uma galera que né, quer ver tudo muito rápido assim, ver o título, né? Mas tem que abrir o link em azul, né? Eu mandei pelas redes sociais. Quem está pelo Facebook também pode acessar também já direto lá o site. É só clicar em cima da matéria e você já abre o site, o Radião, e lá você vai escrever embaixo, depois que eu apresento todas as categorias que vão ter esse ano, que teremos esse ano,
embaixo teremos lá para você escrever o seu nome, o seu e-mail e também a sua indicação. Eu indico fulano para a categoria tal. Eu indico fulano para a categoria que não está ali. Você inventa aí uma categoria aí, uma modalidade que talvez possa ser uma idealização para o ano que vem, tá bom? E eu preciso dessa sua participação, né? Aqui é o Espaço do Povo, você pode escrever para a gente, né? Falar com a gente, mandar recados, informações aqui pelo nosso site, o Radião, onde você agora acompanha também a nossa TV, que está em fase experimental. E em breve teremos muitas novidades também para você, tá bom? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou a apelação criminal do ex-gerente da área internacional da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, e manteve por maioria sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A pena foi diminuída em relação à sentença de primeiro grau, passando a 11 anos e 10 meses para 10 anos e 8 meses e 20 dias de reclusão. Quase 11 anos, e a ser cumprida em regime inicialmente fechada, né? Além disso, o tribunal manteve o decreto de prisão preventiva de Xavier Bastos no Complexo Médico Penal em Pinhais, nos arredores de Curitiba, né? O ex-gerente foi denunciado em junho do ano passado pelo Ministério Público Federal e em maio de 2017 ele foi preso na 41ª fase da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, o contrato de aquisição pela Petrobras do direito de participação na exploração de campo de petróleo na República de Benin, na África, teria envolvido pagamento de propina para ele. O repasse teria ocorrido mediante transferências em contas secretas mantidas no exterior, conforme acordo de corrupção acertado no contrato entre a estatal e a empresa. O ex-gerente teria recebido o valor de mais de 4 milhões de dólares em uma conta da Offshore Sunfield Consult S.A., da qual era o beneficiário final. Os desembargadores da 8ª turma do TRF4 julgaram na sessão da última quarta-feira, dia 28, os recursos interpostos nesses processos e decidiram por maioria da parcial movimento para as apelações do Ministério Público Federal e do réu, além de acolher a apelação criminal da Petrobras, que ingressou na ação como assistente de acusação. Ai, 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 ai. Olha, o Supremo Tribunal Federal julga habeas corpus de Lula, 4 perguntas para entender o pedido de liberdade a ser julgada hoje, né? Vamos lá, o que é que vai acontecer? Gente, os ministros da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal devem julgar ainda hoje um pedido de habeas corpus formulado pela defesa do ex-presidente Lula. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e desde o dia 7 de abril de 2018. No novo pedido de habeas corpus, a defesa de Lula argumenta que o juiz Sérgio Moro mostrou-se parcial contra o petista ao aceitar o convite para tornar-se ministro de Justiça do futuro governo de Jair Bolsonaro, do PSL. A defesa do petista pede que Moro seja considerado suspeito, que todo o processo do triplex do Guarujá seja anulado e que Lula seja posto em liberdade. Perdão. A chefe máxima do Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o pedido do petista. Ela lembra que Lula foi preso e tornou-se inelegível graças às decisões de várias outras instâncias da Justiça, não apenas de Moro. Além disso, a decisão de tornar-se ministro é extremamente pessoal e a motivação do ex-magistrado em aceitar tal convite não interessa aos autos, diz. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal é responsável por julgar os casos relacionados com a Lava Jato. É formada pelos ministros Luiz Edson Fachin, relator do HC, do habeas corpus de Lula, Ricardo Lewandowski, presidente da turma, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A sessão desta quarta-feira está marcada para as 14 horas, mas não é possível saber de antemão se
se algum outro caso será julgado antes do HC, do habeas corpus de Lula. O habeas corpus, que deve ser julgado hoje, vem depois de apelações parecidas da defesa de Lula serem rejeitadas tanto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de Porto Alegre, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília. Nos dois casos, a defesa alegava que Sérgio Moro é inimigo de Lula e não estaria apto a julgá-lo. Para apresentar um novo pedido do HC no STF, no começo de novembro, a defesa de Lula alegou que Moro criou um fato novo ao aceitar o convite para tornar-se ministro da Justiça de Bolsonaro no começo de novembro. E aí a primeira pergunta: quais são os argumentos da defesa de Lula? O Cristiano Zanini, advogado de defesa de Lula, sustenta no pedido de habeas corpus a tese de que o juiz Moro foi parcial ao conduzir as investigações que acabaram por condenar o petista. No curso da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Fernando Moro revelou clara parcialidade e motivação política nos atos de persuasão que envolve o ex-presidente, escreveu ele, o Sérgio Zanini, né, que é o responsável ao defender Lula. O fato de Moro ter determinado a quebra do sigilo telefônico de Lula, inclusive em conversas com seus advogados em 2016, algumas quase foram divulgadas nos processos. O episódio no qual Moro tornou público também, em março de 2016, o áudio de uma conversa entre Lula e a então presidente da República, Dilma Rousseff, do PT. A intervenção de Moro, que estava de férias contra a soltura de Lula durante a guerra de liminares iniciada pelo desembargador Rogério Favretto em julho de 2018. O fato de Moro ter congratulado Bolsonaro por sua eleição em outubro e de ter aceitado o convite para tornar-se ministro no começo de novembro, o adiamento de um depoimento público de Lula no caso do sítio de Atibaia, marcado para setembro de 2018, a fim de evitar a exploração eleitoral, a retirada do sigilo de parte da delação do ex-ministro petista e delator da Lava Jato, Antônio Palocci, feita por determinação de Moro em 1º de outubro deste ano. Outro questionamento: o que é que diz o Ministério Público Federal sobre isso? Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a narrativa apresentada pelos impetrantes se apoia em ilações frágeis e que não encontram eco em provas. Para a chefe do MPF, Lula teve garantido seu direito à ampla defesa e ao contraditório ao longo do processo do triplex, e mesmo assim, sua condenação foi confirmada por outra instância da Justiça, TRF4. Dodge lembra também que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou o recurso de Lula 2 vezes. Em abril de 2018, dias antes da sua prisão, o ex-presidente teve um outro pedido de habeas corpus negado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e em maio, a mesma segunda turma negou por unanimidade um agravo do petista, em uma razão de ordem judicial, confirmada 2 vezes pelo STF. Lula passou a cumprir a pena de prisão que lhe fora imposta, escreveu Dodge. Em seguida, a PGR passa a responder um a um os itens levantados por Zanini, né? Que é a questão que nós já falamos aqui sobre Moro ter aceitado, né, ser ministro da Justiça. A gente vai pular isso aqui porque a gente vai à terceira pergunta: o que é o processo do triplex do Guarujá? No processo no Ministério Público Federal, sustenta que a empreiteira de origem baiana, OAS, reformou gratuitamente um apartamento de 3 andares no balneário do Guarujá, São Paulo, que estaria reservado para a família do petista, embora a venda não tenha se concretizado. Lula chegou a visitar o apartamento em 2014, acompanhado do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Quando o caso veio a público, no fim de 2014, o Lula e a ex-primeira-dama Maria Letícia desistiram da compra. Ainda para o MPF, a reforma do apartamento triplex teria sido uma forma da OAS retribuir
a atuação de Lula em favor da empreiteira na disputa por 3 contratos com a Petrobras. Desde o começo do processo, Lula e sua defesa negam ter cometido quaisquer crimes e dizem que não há prova da suposta ligação entre a reforma do apartamento e os contratos da estatal petroleira. Em janeiro deste ano, Lula foi condenado pela segunda instância da Justiça, neste caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4, a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva, dinheiro em função do cargo, lavagem de dinheiro, da aparência legal do dinheiro, de origem ilícita, no caso do Triplex. Antes, em julho de 2017, Lula tinha sido condenado no mesmo caso pelo ex-juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão. A quarta pergunta e última: há um limite para o número de pedidos de habeas corpus de Lula? Não há um limite para o número de habeas corpus que Lula pode apresentar ao Supremo Tribunal Federal ou a outros tribunais do país. Porém, é preciso que cada uma das petições tenha motivações diferentes. Explica o advogado criminalista Fernando Castelo Branco. Obviamente, os argumentos e os pedidos de cada pleito do habeas corpus não podem se repetir. Isso seria considerado uma duplicidade, disse ele, que é também professor de processo penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele diz também que em alguns casos pode haver 2 HCs ao mesmo tempo, tratando de coisas diferentes. É possível que exista um habeas corpus pedindo a prisão domiciliar e um outro pleiteando a nulidade do processo inteiro por ser o juiz parcial. Pode ocorrer, pois são pedidos diferentes, diz ele. Aí vai ficar com a cabeça dos membros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o assunto do dia, né, em todos os meios de comunicações, né, por onde a gente passa aqui, o assunto do dia é o julgamento da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa da defesa do Lula, a expectativa dos julgadores, né, dos que estão julgando o ex-presidente Lula, e a gente também fica na expectativa para ver quem é que vai ganhar, né, essa briga, né, essa mão de força que é o que está acontecendo. Então, todos os jornais você já sabe, né? Reta final da transição, Bolsonaro volta a Brasília para uma série de encontros com partidos, futuros ministros e autoridades. Falando de expectativa, é que ainda essa semana saem os últimos nomes do primeiro escalão do novo governo. Também em Brasília, ministro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide se põe o ex-presidente Lula em liberdade. A defesa apresentou pedido de habeas corpus após Sérgio Moro ser anunciado ministro e alega parcialidade do ex-juiz da Lava Jato no Rio. Teremos tribunal julga pedido para aumentar uma das penas de prisão do ex-governador Sérgio Cabral, que somadas podem ultrapassar os 200 anos, o que é notícia nessa terça-feira. Você está tendo aqui agora, né, sobre o presidente eleito que volta a Brasília. Ele vai estar em reuniões, várias reuniões, né, em Brasília, é que ele fique em Brasília até quinta, dia 6, né. O Cabral vai poder ter o seu julgamento aí no Rio de Janeiro, pode chegar a 200 anos de prisão, vai apodrecer na cadeia. O concurso 2103 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 10 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas, horário de Brasília, em Santo Anastácio, São Paulo. Excepcionalmente, serão 3 concursos nesta semana, como parte da Mega Sena de verão. Haverá mais uma na quinta e outro no sábado, né? O corpo do ex-presidente americano George W. Bush
chegou ontem a Washington, onde ele receberá as últimas homenagens. Seu caixão ficará exposto no Capitólio até amanhã, quando acontece o funeral. Curtas e rápidas. Hoje é dia de quem? Hoje é dia do trabalhador nas minas de carvão e dia nacional do perito criminal. Ontem foi o dia do delegado e hoje é o dia do perito criminal, né? Aqui a gente busca a informação para você. Vamos a mais informações. 10 medidas defendidas por Paulo Guedes. 9 dependem do Congresso. Olha, o mundo tá de olho nesse Paulo Guedes, viu, gente? Ele é grosseirinho, viu? Meio grosseiro com os repórteres, ele não tem papas na língua. Ele quer imprimir dentro do seu mandato, dentro do seu processo como ministro, super-ministro, né? Da alta confiança do presidente eleito Jair Bolsonaro, ele quer imprimir uma forma econômica que ele vem, ó, desde a década de 70, né? Tentando imprimir, né? E não se sabe, alguns especialistas não sabem se vai ter algum resultado, se vai ser proveitoso para o nosso país. Mas vamos ver, né? Seja o que Deus quiser. O Congresso Nacional terá um papel crucial no andamento das principais propostas econômicas já sugeridas pelo futuro governo de Jair Bolsonaro e tidas como fundamentais para destravar a economia e reequilibrar as contas públicas. O levantamento realizado indica que 9 das 10 principais propostas sugeridas pela equipe capitaneada pelo superministro da Economia, Paulo Guedes, dependem de aprovação dos parlamentares. O desafio é ainda maior em pelo menos 3 dessas medidas, os pilares em que devem se assentar as mudanças prometidas por Guedes. Especialistas consultados dizem que, por mexerem em preceitos constitucionais, a reforma da Previdência, a tributária e a desvinculação do orçamento só podem ser alteradas por emendas à Constituição e que exige a aprovação de 3/5 das duas casas em 2 turnos de votação. A intensa dependência do Congresso acende o sinal amarelo. Não existe a simplicidade que eventualmente se imagina. A maior parte dos assuntos terá de ser endereçada ao Legislativo, como é sabido, até para aprovar a lei ordinária, que exige maioria simples de parlamentares. É difícil, diz Luiz Gustavo Bichara, sócio da Bichara Advogados. O entendimento é que as medidas são consideradas urgentes, mas a disposição do novo governo em reconstruir toda a articulação com o Congresso torna incerto o ritmo das futuras negociações. Nível de complexidade alto depende de uma PEC, proposta de emenda constitucional. Nível de complexidade médio depende de projeto de lei, maioria simples no Congresso ou de medida provisória editada pelo governo, precisa ser aprovada pelo Congresso. Nível de complexidade baixo não precisa passar pelo Congresso. Bolsonaro já disse que sua intenção é dialogar com bancadas temáticas, como a religiosa ou a da saúde, não diretamente com partidos, desafio considerado ainda maior. O detalhamento das propostas não é conhecido em profundidade e idas e vindas marcam a equipe econômica e do futuro presidente. Algumas medidas já sob o escrutínio do Congresso mostram, porém, que confrontos ou mal-entendidos entre equipes econômicas e parlamentares podem não serem comuns. Um exemplo nesse sentido são os ajustes para que o leilão do pré-sal saia do papel. O futuro governo conta com receitas que podem chegar a 100 bilhões de reais no ano que vem. Esse dinheiro é visto como fundamental para reduzir o déficit primário de 2019 de 139 bilhões de reais. Era esperado que o acordo com o Senado fosse fechado na semana passada. A contrapartida era que parte dos recursos fosse destinada para estados e municípios por meio de uma medida provisória, o que não ocorreu, impondo dificuldades ao próximo governo, já que o leilão pode ficar para 2020. Tida como peça-chave para a redução da dívida pública, a venda de estatais também tem de passar pelo Congresso, afirma a advogada Renata Emery, sócia do Brigagão Duque Estrada Emery.
Embora Bolsonaro já tenha dito que vai privatizar as joias da coroa, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, por exemplo, não descarta vender empresas menores, como a EPL, empresa do Trem-Bala. Nesse grupo estão subsidiárias como refinarias da Petrobras ou áreas de seguros de cartões de bancos públicos. Por semelhança jurídica, isso também exigiria a aprovação do Congresso, diz Emery. A gente vê que, com a informação, o Bolsonaro ele embarca com as ideias do Paulo Guedes, né? Ele embarca e é bom você saber, eu conheço um pouco da história de Paulo Guedes, eu já li sobre a história de Paulo Guedes, de todas as ações e manobras da economia que aconteceu da década de 70 para cá, a única que ele aprovou foi o Plano Real, e que tem dado certo até hoje. As que ele reprovaram foi as que não deram certo para o país, as ideias econômicas aí. Ele é o tipo assim, ele é o economista que ele vive viajando pelo mundo e ele é que dá o tom do que é a economia no país, de como a economia deve gerar. Então, as empresas buscam consultorias em torno da empresa, da grande empresa que ele é. Ele é um grande nome da economia no país, já vista aí a consideração dada de Jair Bolsonaro a ele, e ele se tornar um super-ministro, e ele quer dar um tom, e a gente já sabe, né? Não vai ser incomum parlamentares e equipe econômica estarem se digladiando, se debatendo, brigando para ajustar essa nova formulação da economia que ele quer implementar no nosso país. Isso quer dizer que o Bolsonaro não quer bate-papo com partidos políticos, coisa que era uma prática comum, a gente vê acontecer no governo do PT durante esses 12 anos. Agora, nós não teremos mais esse debate com o Jair Bolsonaro já dando o seu ponto de vista de que não vai conversar com esses caras dos partidos. Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Até os 12 anos para cá, a gente tem visto o que aconteceu aí, né? O que se desenrolou hoje aí. Processo de corrupção, uma série de situações muito difíceis para o nosso país e a gente que vem sofrendo com todas essas circunstâncias, infelizmente, né? Vamos para aqui para a Bahia um pouquinho, né? O governador Rui Costa reabateu a oposição. Ontem foi dia de pancadaria em cima de Rui Costa, gente. Ele rebateu ontem a oposição e garantiu que abordou o problema do déficit previdenciário não só durante a campanha, mas também em um encontro com o presidente Michel Temer do MDB. Ele não citou especificamente o caso do rombo na Bahia, focou no nacional. Ele disse que nas entrevistas, que são todas gravadas, ele afirmou que quem quiser buscar os arquivos e a gravidade do déficit previdenciário, isso não é só durante a campanha. Teve inclusive um encontro com o Temer na primeira reunião com os 27 governadores para discutir medidas para o Brasil, meses após retirar a presidente Dilma. Ele falou para o presidente que se ele não pautar o debate, se você pautar o debate somente da Previdência Pública, ele entra no debate porque acha que essa questão é mais emergencial no país. No entanto, se ele incluir na forma a retirada de benefícios dos mais pobres, das pessoas de 70 e 80 anos, trabalhadores rurais, dos centros urbanos, que ganham de aposentadoria um salário mínimo para sobreviver, não deveria contar com ele, o governador explica. E o projeto que ele enviou mexia completamente na aposentadoria dos mais pobres e é por isso que ele se posiciona contra e será contra qualquer medida dessas, contou Rui Costa. Para ele, os direitos dos que mais necessitam não podem ser suprimidos pela ganância dos que querem ter uma previdência complementar ou privada, que interessa muito aos bancos. Outra crítica do governo foi em relação ao comportamento de políticos da oposição ao seu governo. Diz que não vai discutir, não vai pedir ajuda à oposição e só pede que não atrapalhe a Bahia e deixe de trabalhar para que eles possam continuar sendo exemplar para o Brasil. Na avaliação dele, diante de tantas dificuldades que o país atravessa, a Bahia tem que estar unida, que não dissipe energias com coisas desnecessárias. Sobre Bolsonaro, Rui
espera que o presidente eleito tenha respeito com os estados federados e seja profissional com todos os governadores. O petista deseja que a Bahia tenha a melhor relação possível com o Bolsonaro e assegurou que marcará presença em todas as reuniões convocadas pelo presidente novo com os gestores estaduais. Rapaz, é cada um querendo marcar a sua área, né? Demarcação de área, né? Rui Costa fazendo a boa e velha política do PT em defender os mais pobres, né? A oposição fazendo a boa e velha política de defender, né, os interesses também de toda uma população, de toda uma camada da população. Eu considero que todos estão procurando sempre olhar pelo lado bom das coisas. Quero mandar um abraço aos aniversariantes do mês de dezembro, mandar um abraço à minha prima Rita Bárbara, ela é de Santa Bárbara, né? Ela é de Anção. Forte beijo e um abraço para você, Rita Bárbara. Tudo de bom para você. Feliz aniversário. Por isso que a gente está aqui. Lembrando que nós estamos aí nos dias de Santa Bárbara, o povo está fazendo as festas, né? As grandes festividades. Na verdade, praticamente a abertura, né? Com as pétalas vermelhas lá no Pelourinho. É a chegada das festas populares em Salvador. Aí que você vai ver todo dia é carnaval em Salvador. Até fevereiro não vai parar, né? De dezembro a março, Salvador irá receber 3 milhões e 700 turistas, estima a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O número de hoje é 8% maior que o registrado em 2017, quando aproximadamente 3 milhões e 400 de turistas desembarcaram na capital. Sinal de hotéis cheios, comércio, bares e restaurantes movimentados e ainda de possibilidade de trabalho para vendedores ambulantes que podem se cadastrar para atuar durante as festas. Você vai a um site, né, da Prefeitura de Salvador e se cadastra lá, ok? Operação Sicília, da Polícia Federal, desarticula a organização criminosa de tráfico internacional em Salvador. A Polícia Federal deflagra na manhã de hoje a Operação Sicília com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, com atuação principalmente na região metropolitana de Salvador. Cerca de 60 policiais federais cumprem 17 mandatos de prisão temporária por 30 dias e 9 mandatos de busca e apreensão expedida pela Vara dos Feitos Relativos e Delitos praticados por organização criminosa da comarca de Salvador nas cidades de Lauro de Freitas, Itaparica e Jequié, além da própria capital baiana. A investigação teve início em 2016 e identificou uma organização criminosa integrada por traficantes, sobretudo de origem estrangeira, que atuavam em Salvador com o intuito de evitar drogas, de enviar drogas com alto grau de pureza para o exterior. Quase todos os investigados já possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e muitos deles continuaram atuando ilicitamente, mesmo estando presos ou cumprindo medidas judiciais alternativas. Um dos principais investigados presos nesta manhã é um brasileiro criado na Itália, ex-integrante da Cosa Nostra e a máfia siciliana, originária do sul daquele país e parceiro de Tommaso Buscetta, um dos seus mais conhecidos membros. Daí o nome da Operação Sicília. No Brasil, para onde retornou e fixou residência há muitos anos, ele era o responsável por receber e testar as amostras dos entorpecentes que seriam enviados para a Europa, para certificar o grau de pureza e, se aprovados, autorizar a remessa. Seus principais fornecedores eram membros da facção criminosa paulista, primeiro comando da capital PCC. Conforme apurado, ele amealhou patrimônio superior a 5 milhões de reais. E que suspeita-se seja decorrente de suas atividades ilícitas, especialmente o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Os investigados responderão pelo crime de organização criminal, artigo 2º da Lei 12.850/2013, associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343 e lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.613/1998.
Bem, meus amigos, os assuntos do dia de hoje, você acompanha tudo isso e muito mais. A gente pode chegar a qualquer momento em edição extraordinária, você que acompanha a gente pelo radião.com, você que está na nossa tela também ligado com a gente. Radião agora é rádio e televisão e você, todo mundo pode ouvir, ok? Fique com a gente, eu volto já já com essas e mais informações atualizadas aqui no seu programa Sinal Aberto. Fique com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Ok? Vamos lá?